o tema que eu coloquei foi o que te importa, né? E quando a gente, pelo menos na minha época, acho que todo mundo aqui via Chaves ou vê Chaves, sei lá, nem sei se ainda passa na televisão, mas sempre falava, o que te importa? Coma torta. E aí, quando eu pensei nisso, não foi com essa intenção, é claro, mas, na verdade, foi pensando em o que tem sido importante para a gente. O que é importante? O que importa para você? O que te importa? E aí, eu quero perguntar para algumas pessoas. Camila, fala para mim 3 coisas importantes para você. Fala alto, senão vou ter que botar o microfone. Deus, seus pais... E o seu irmão? 3. Não, ele ainda não está nesse top 3, não. Tem que esperar mais um pouquinho. Pedro, fala aí, 3 coisas importantes para você. Sua vida com Deus, sua família e seus estudos. Ravel, fala aí, 3 coisas importantes para você. Eu ouvi alguém falar 5 minutos. Eu ouvi, vocês são terríveis. 5 minutos, mentira, fala. Isso aí. Deixa eu ver. David, fala aí, 3 coisas importantes para você. Fala alto, que eu já não vou conseguir ouvir. Que bom! Caraca, glória a Deus! Deus é bom, gente. Deus transforma os corações, aleluia. Deus, seus estudos e o quê? Sua voz, isso aí. Na moral, então, esse ano, David, você acabou de falar com seus estudos, você falou que é mais importante antes da sua avó. Meu irmão, se você não passar de ano... Na moral, eu vou lá falar com ela. Vou falar, ele falou que os estudos dele eram mais importantes que a senhora. Pode bater nele. Igor, 3 coisas importantes para você. Deus, água e comida. Bom, muito bom, muito bom. Deus, água e comida. Boas coisas. Então, por que eu estou fazendo essas perguntas? Eu procurei lá no dicionário o significado da palavra importante. Significado de importante. Aí tá assim: importante é um adjetivo que é atribuído a algo ou alguém que possui mérito ou reconhecimento por algum feito. Em termos gerais, ele define a qualidade do que é relevante, que tem muito valor por suas qualidades, ou seja, o que tem importância. O termo também pode se referir a algo que foi feito por uma pessoa que seja digno de elogio, seja meritório. Sinônimos de importante: significativo, sério, respeitável, interessante, relevante, marcante, notável, valoroso, solene e elogiável. Quando se referir a algo que não se pode dispensar, a palavra pode ser substituída pelos seguintes sinônimos: indispensável, imprescindível, essencial, fundamental, básico, crucial, primordial, elementar, preciso, determinante, conveniente, pertinente e oportuno. E aí, quando a gente foi perguntando, né, o que é importante, todo mundo falou Deus, o David falou os estudos, né, a Camilinha falou a família, o irmão, o Igor falou água, comida. Realmente são coisas que são muito importantes, que são essenciais. E, graças a Deus, todo mundo falou Deus em primeiro lugar. E eu acredito sim que Deus seja muito importante para a gente, que Deus seja muito importante na nossa vida, que a gente esteja caminhando para que Ele seja a prioridade, para que Ele seja o que é mais importante, né? Mas a gente tem se importado com muitas coisas que não são importantes. A gente vive numa geração que é imediatista, numa geração ansiosa. A gente vive numa geração que se preocupa com coisas supérfluas.
A gente vive numa geração que é totalmente ligada às redes sociais. Então, se você posta uma foto e essa foto passou 10, 15 minutos e ela não tem nenhuma curtida, você se importa com isso. Algumas pessoas se importam muito com isso, né? Então, assim, a gente se importa com coisas que não são importantes. A gente se importa com a nossa aparência demais. É óbvio que a gente tem que se importar, sim, com a nossa aparência. A gente precisa querer se cuidar, a gente precisa fazer o melhor para a gente. Mas, às vezes, a gente se importa demais com isso. Mais do que a gente deveria, né? E a gente, assim, é muito ansioso. Exemplo, quem mora de aluguel aqui? Quem paga aluguel aqui? Então, a gente... pouca gente, graças a Deus, né, gente? A gente que mora de aluguel, a gente paga o aluguel do mês... Só que a gente já está pensando no aluguel do mês que vem. A gente já dorme pensando numa parada que ainda nem aconteceu. Então, você dorme, você paga aqui, pum, paguei, vencimento dia 10. Pá, paguei. Isso quando você consegue pagar no vencimento, você não tem que dar aquela desenrolada lá com o dono, né? Então, deu ruim lá e tal. Pá, dia 10. Aí tu já vai dormir pensando, meu Deus, tem o próximo aluguel do próximo mês, como é que eu vou fazer? E tal, e se eu perder o emprego, o que vai ser da minha vida? Então, a gente já vive assim. Mulher, então, tem uma ansiedade louca com umas coisas. Tipo, fui convidada para um 15 anos. Mano, só o convite do 15 anos é um bagulho de rico. O convite é brilhoso, o convite é dourado, tal. Só o convite, tu vê, caraca, que festa vai ser essa, né? Aí, primeira coisa que eu pensei... Mano, eu não tenho nem roupa para essa ocasião. Não tenho roupa para isso. Aí a gente que é mulher já fica. Meu Deus, o que eu vou vestir? Como é que vai ser? Vou repetir a roupa. Pô, já postei foto com aquele vestido. Já botei o cabelo assim, já botei o cabelo assado. Quem é mulher sabe que eu não estou mentindo. Sabe que eu não estou mentindo. Não, meu Deus. E agora? O que eu vou fazer? Tenho que comprar roupa. E aí a gente vai se preocupando. Aí quem faz faculdade se preocupa com a faculdade, porque voltou às aulas, já tem um monte de coisa para tirar xerox, já tem um monte de coisa para ler, já tem um monte de coisa para... Só de falar já dá até cansaço. E a gente vai se preocupando com isso tudo, é muita coisa. E aí você tem um amigo que te chateou, você tem os seus pais que estão brigando na sua casa, você tem os seus irmãos, você tem a sua família que está longe de você... E aí você vai se preocupando, ou de repente você está desempregado e você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Ou de repente você está solteiro há muito tempo e você quer ter alguém, você se sente sozinho e a gente vai se preocupando, enchendo a nossa cabeça com um mundo de preocupações. Né? Os nossos relacionamentos, a nossa carreira, tudo isso importa e realmente tudo isso importa muito. De verdade, isso importa muito, né, para a gente. Isso são coisas que mexem com a gente. Mas isso tudo faz parte de algo que foi distorcido. Né? O plano inicial não era que fosse assim. Esse mês da juventude, o nosso tema é Eternos. E aí eu estava pensando muito sobre isso. Falei, caraca, Eternos, esse tema é muito forte. Né? A gente... viver como se a gente não fosse daqui. Realmente a gente não é daqui, né? O nosso texto, que é a nossa divisa, fala. Qual é, gente, a nossa divisa? Fala aí. João 17:16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E a gente não é daqui. Mas o tempo todo nós vivemos como se nós fôssemos daqui. E aí eu falei, cara, o que eu vou falar? Um monte de gente pregando várias mensagens. Esse tema é um tema que é muito sinistro e tal, muito maneiro. E aí eu pensei em Paulo, que é um cara que na Bíblia eu admiro demais, assim. Eu admiro muito ele. Tem muitos outros. Mas Paulo é um cara que teve uma mudança de vida radical. Ele era um cara que perseguia os cristãos, que matava sem dó nem piedade.
E ele, de repente, tem um encontro com Jesus e a vida dele muda totalmente. Totalmente. E, na verdade, todos nós fomos um pouco assim. A não ser, é óbvio que tem muita gente aqui que foi nascida e criada na igreja e tal. Então, não teve aquela coisa de que viviam um estilo de vida totalmente diferente. Mas, assim, eu fui nascida e criada na igreja, mas eu me afastei. E quando eu voltei, a minha vida mudou. Totalmente. Eu acredito que alguns aqui também tenham passado por isso. Ou então você cresceu na igreja e foi acostumado a ser da igreja, mas você nem sabia como que era não ser. Então, você foi vivendo. Eu sou da igreja, eu sou crente. E aí, quando você se depara com o mundo, você vê que é tudo diferente. E algumas pessoas tiveram vontade de experimentar as coisas do mundo, outras não. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se você não experimentou nada, não queira ter essas marcas desnecessárias. Enfim, Paulo foi um cara que teve uma mudança de vida muito, muito, muito radical. E eu admiro muito ele por isso. Porque ele vivia, a partir do momento que ele se deparou com Jesus, né, e que ele mudou a vida dele, que ele descobriu para que ele tinha sido chamado e qual era o sentido da vida dele, ele realmente começou a viver como uma pessoa eterna. Ele realmente começou a viver como uma pessoa que não era desse mundo. De verdade, assim, em todas as cartas de Paulo, em todos os textos dele, você vai ver ele se referindo, né, como um forasteiro, como uma pessoa que não é daqui, como uma pessoa que anseia pela morte. Ele tinha muito disso, de ansiar por morrer, por não estar mais aqui, por estar com Cristo. E eu admiro muito, muito ele em vários aspectos. Ele era um cara que ele viveu mesmo a vida com Deus assim, de forma radical. Ele era bem metódico em tudo que ele vivia e ele vivia o que ele falava. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele. E ele traz para a gente uma das coisas que são muito importantes na vida de um cristão, na vida de uma pessoa eterna, na vida de uma pessoa que se considera uma pessoa eterna. Ele traz para a gente a questão da vocação, a questão daquilo que uma pessoa eterna deve se importar, sabe? Daquilo que a gente que vive nessa realidade aqui de igreja, de comunidade de fé, daquilo que a gente precisa viver quando a gente se depara com essa nova vida. E aí, um dos primeiros versículos que me marcaram muito, né, naquilo que eu estava lendo e eu estava estudando a respeito de Paulo, foi quando ele fala lá em Atos 20, 24. Se você pode abrir, Atos 20, 24. E eu lembro que eu tenho uma Bíblia lá antiga e eu coloquei lá esse versículo escrito na página dela, na primeira página. Geralmente é aquela página onde as pessoas colocam dedicatória. E está lá em Atos 20, 24. Está escrito assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Essa versão está diferente, porque é a nova versão traduzida na linguagem de hoje. E eu procurei ela porque estava com a palavra lá, importante. E aí, então tá lá. Vamos ler junto? Vamos ler junto lá na versão que colocaram aqui? Todo mundo? 1, 2, 3. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Cara, esse versículo, ele é incrível, assim. Ele é incrível, porque quando a gente descobre para que a gente foi criado, para que a gente está nesse mundo, a gente precisa lutar por isso. A gente precisa se importar com isso. Isso precisa ser importante para a gente. Isso precisa ser necessário. A gente precisa caminhar para que tudo aquilo que você vive na sua vida vá culminar em cumprir aquela missão que você tem. Aquela missão que Jesus te deu.
E ele disse isso, ele disse que não dá valor nenhum à própria vida dele. O importante é que ele complete a missão e termine o trabalho que Jesus deu para ele fazer. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, a gente não tem feito isso, a gente diz que a gente é eterno, mas a gente não faz, a gente se preocupa com tantas outras coisas e acaba que aquilo que realmente importa, aquilo que é eterno, a gente vai deixando de lado, sabe? A gente vai deixando... Não, o tempo que sobrar, eu vou me dedicar ao meu ministério. O tempo que sobrar, eu vou fazer aquilo que Deus tem pedido para eu fazer. Porque são tantas coisas, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar. É claro que a gente precisa comer, a gente precisa estar na igreja, às vezes, para fazer muitas coisas que a gente julga que está fazendo para Deus, mas às vezes a gente nem está fazendo, a gente está fazendo para a gente mesmo. Sou eu isso? Sou eu? E às vezes a gente está vivendo muitas coisas que a gente está fazendo para a gente mesmo e não está se importando com o que realmente importa. E aí Deus tem falado muito comigo sobre isso, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu acabo me preocupando muito com tudo, o tempo todo. Eu estou preocupada. Estou aqui, mas estou preocupada, estou pensando. Mas isso é muito ruim, porque isso faz a gente não... É para eu trocar? Trocar o microfone? Por esse aqui? Som. Valeu. E aí, a gente... Som. Foi? Voltou? Voltou. E a gente, como pessoas muito ansiosas, né? A gente acaba se preocupando muito com tudo. E Deus foi falando sobre isso comigo há um tempo já. Que a gente tem se preocupado muito com coisas que não importam. E eu cheguei a conversar sobre isso com algumas pessoas, porque isso se instaurou no nosso meio. Dentro da igreja, a gente acabou começando a se importar muito com coisas que não são importantes, com coisas que não vão fazer a gente ter atitudes de pessoas eternas, que não vão fazer a gente agir como seres eternos, né? E aí, no meio disso tudo, a gente tem também, lá em Filipenses 1, estava tão nervosa que eu esqueci a Bíblia de papel. Falei, vou olhar o esboço no celular e vou ler o texto na Bíblia de papel. Mas eu esqueci. Então, se eu demorar um pouquinho, não fiquem nervosos comigo. E aí, em Filipenses 1, lá no versículo, o primeiro versículo que me marcou muito quando eu estava lendo esse capítulo, que é Paulo e Timóteo, né, estavam escrevendo uma carta aos filipenses. E, pelo que está escrito aqui, era uma igreja muito amada por ele. Era uma igreja que eles tinham em muita estima, eles gostavam muito, eles se importavam muito com essa igreja. E aí, eles começam a dar algumas recomendações e dizer que estavam orando por eles. Era uma igreja que abençoou muito financeiramente o ministério de Paulo também. E aí, um dos versículos que me marcou muito, né, que teve, em que ele fala sobre o que importa, está assim, no versículo 9. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam, isso no 10, o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então, ele estava falando aqui que ele estava orando
sobre o que realmente... E o que realmente importava, no texto que realmente importa para a gente, nesse contexto de igreja, de família, de comunidade de fé, é que a gente ame. E uma das coisas que a gente tem esquecido é o amor pelas pessoas. É para continuar com esse aqui? Não sabe? Tá bom, então. E aí, eu acabo que eu estou perdendo o fio da meada, estou ficando nervosa, calma. Ele começou falando que orava para que eles transbordassem no amor, no conhecimento e no discernimento. E são coisas que eu tenho visto faltado em nós. A gente se preocupa muito e a gente se importa muito com as pessoas, mas não com as pessoas em si, com aquilo que elas estão passando, com aquilo que elas estão vivendo, com aquilo que tem deixado elas tristes, com aquilo que tem feito com que, de repente, às vezes elas não venham para a igreja, com que elas não estejam aqui com a gente. A gente tem se importado com a vida delas, com o que elas estão fazendo, com quem elas andam ou elas deixam de andar, a roupa que elas vestem ou elas deixam de vestir, mas a gente não se importa em cuidar das pessoas. A gente se importa em cuidar da vida das pessoas, mas em cuidar das pessoas a gente acaba não se importando, a gente esquece. E aí, eles eram uma igreja que estava indo muito bem, eram uma igreja que estava crescendo. Som. Tá saindo a voz? Tá. E eles eram uma igreja que eles estavam indo muito bem, mas Paulo orava por eles para que eles continuassem crescendo em amor, em conhecimento e em discernimento. Coisas que são muito importantes e coisas que têm faltado para a gente. Coisas que têm faltado na nossa prática diária. E aí, ainda no capítulo 1, ele vai dizer no versículo 12, assim: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, a propagar o evangelho. E aí, às vezes, a gente passa por algumas dificuldades na nossa vida em que a gente acha que isso não vai ser bom para a gente, para o nosso ministério, e a gente começa a se afastar. E aí a gente pecou e a gente vai e se afasta um pouquinho. Não vou para a igreja hoje porque eu pequei. E aí a gente vai se importando muito mais com o pecado e com aquilo que a gente tem feito do que com a propagação do evangelho, do que com a missão que foi dada para a gente, sabe? Que é pregar o evangelho, que é amar as pessoas, que é se preocupar com aquelas vidas que estão perdidas lá fora. Isso é o que realmente importa. A gente esqueceu de se importar com os valores básicos, sabe, do evangelho. A gente esqueceu de se importar com aquilo que Jesus tem pedido para a gente, com aquilo que Jesus tem falado para você, com aquilo que Jesus tem dito para você que Ele quer que você faça. E às vezes por causa das dificuldades. Mas Paulo estava preso. Ele estava preso e ele falou que aquilo que estava acontecendo com ele tem ajudado, estava ajudando a propagar o evangelho. Sabe, ele estava preso, ele estava passando por uma dificuldade, mas as pessoas estavam falando cada vez mais de Jesus, as pessoas estavam orando mais por ele, a igreja estava unida, porque ele estava preso lá, e aquilo estava fazendo com que as boas novas do evangelho fossem cada vez mais pregadas. E às vezes a gente esquece de fazer com que a nossa vida se torne um testemunho. Sabe? E ao invés de se importar com aquilo que a gente está passando, né, com a dificuldade em si, a gente esquece de que aquilo ali futuramente pode ser algo que você vai passar para uma pessoa e isso vai ajudar ela. Isso vai fazer com que você tenha um argumento para chegar e falar de Jesus para alguém. Isso vai fazer com que você tenha um argumento para começar uma conversa quando você for aconselhar alguém ou quando você tiver com um parente que está passando alguma dificuldade. E
A gente acha que as coisas que a gente passa, os problemas que a gente passa, não apontam para Jesus. A gente acha que que Deus esqueceu da gente porque a gente perdeu o emprego, porque a nossa família está brigando muito dentro da nossa casa, porque a gente está passando uma dificuldade financeira e a gente vai se importando demais com aquilo, a gente vai deixando aquilo mexer com a gente e esquece de ver que aquilo ali pode ser uma ferramenta, que você está passando por aquilo agora, mas futuramente você vai poder ajudar outras pessoas. Futuramente você vai poder propagar o evangelho através daquilo ali, sabe? E a gente vai se deixando levar e a gente vai se perdendo no meio do caminho por causa disso. E aí, deixa eu ver aqui. Quando a gente se importa demais com essas coisas, a gente acaba ficando, a gente vai se vitimizando, sabe, com as dificuldades. A gente vai se vitimizando, a gente vai se colocando num lugar de que... E eu estou falando disso porque eu passei por isso. Eu acabo, às vezes, me pegando naquela de que, tipo, meu Deus, isso só acontece comigo. Caraca, é problema atrás de problema. Caraca, nunca vai dar certo. Caraca, para mim tudo dá errado. E a gente vai se vitimizando. A gente vai se tornando aquela pessoa que, às vezes, é difícil até de conversar. Porque você vai conversar com a pessoa procurando ouvir uma parada legal e aí a pessoa... Você vai querer desabafar com a pessoa e a pessoa começa a te contar também os problemas dela. Pô, cara, mas eu não estou bem. Porque aconteceu isso e isso na minha vida. E aí a pessoa fala, não, mas eu também. Não, nossa, eu estou passando por tanta dificuldade que você não tem noção. Olha, eu sei lá. E aí a pessoa começa a falar, você está com dor de cabeça. A pessoa chega, e aí, cara, tudo bem? Não, cara, estou meio com dor de cabeça. Não, mas eu também estou. Estou com dor de cabeça, meu joelho está doendo, minha perna está doendo. E aí você até desiste de contar o seu problema para aquela pessoa. Porque a pessoa vai se tornar aquela pessoa chata que vai falar do problema para todo mundo e que nada está bom e nada nunca dá certo. E a gente acaba sendo muito tentado a se importar demais com isso. A se importar demais com esses problemas. E uma coisa que eu admiro muito em Paulo era isso, que ele estava preso, ele estava passando fome, ele estava vivendo todas as dificuldades que ele estava vivendo, e em nenhum momento ele se vitimizava. Ele ia lá e usava aquilo que ele estava vivendo para que as pessoas fossem animadas, sabe? Para que ele animasse as igrejas por onde ele tinha passado, os lugares por onde ele tinha pregado a palavra. E ele começou a usar aquilo como algo bom. Então, hoje, eu acho que o que é importante para a gente, que deveria ser importante para a gente, deveria ser a gente tentar, uma das coisas importantes para a gente deveria ser a gente tentar passar por cima dos nossos problemas, sabe? E tentar tirar algo bom daquilo que a gente está vivendo, de dificuldade. Ter esperança, sabe? Porque nós somos eternos. Nós somos eternos, nós vamos viver com Cristo. Nada do que está nesse mundo vai nos satisfazer. Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai sentir que está faltando na gente. Porque o nosso lugar não é aqui. Então, se a gente se entregar para os problemas, se a gente der muita importância para aquilo que a gente está passando, a gente vai afundar cada vez mais, cada vez mais. Então, se importe em ver o lado bom das coisas. Se importe em ser uma pessoa que vai usar aquilo que está passando como dificuldade como testemunho. Que vai usar aquilo que está passando como dificuldade para ajudar alguém. Para propagar o evangelho através disso. Sabe, Paulo fazia isso, ele se importava com isso. E ele ajudou muitas pessoas. Muitas pessoas conheceram a Jesus através da vida dele. A partir do momento que a gente aceita Cristo, que a gente se torna eterno, o momento em que a gente se torna eterno, a gente precisa mudar de postura. A gente precisa realmente se importar com aquilo que importa, sabe? Jesus, ele deu uma missão para a gente, uma missão universal, que foi pregar o evangelho
Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí, a gente se diz eterno, mas a gente não tem feito isso. A gente não tem tentado viver dessa forma, a gente não tem trabalhado por isso. A gente não tem vivido por isso. A gente não vive como pessoas que passaram da morte para a vida. A gente não tem prazer, parece, nas coisas. Não, parece que a gente não tem prazer de ser eterno, sabe? E aí a gente vai se distanciando do propósito. A gente vai se distanciando daquele verdadeiro propósito, que é anunciar Jesus. E a gente vai vivendo cada vez mais como pessoas que não são eternas. A gente está vivendo normal, como todo mundo vive. A gente acorda, trabalha, estuda, vem para a igreja, vai para casa. Muitas vezes a gente nem sabe por que a gente está aqui. Muitas vezes a gente nem sabe o porquê que a gente vem para a igreja sempre. Muitas vezes a gente nem sabe o porquê que você está estudando o que você está estudando. Você está estudando porque alguém mandou, porque o seu pai falou que é isso que você tem que fazer. E aí a gente fica com aquela sensação de tipo, caraca, para quê? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Eu vejo as redes sociais de todo mundo. Vejo Twitter, E eu vejo tanta gente compartilhando os memes, tipo, estou só vivendo ou estou existindo? Não sei se estou vivendo ou se estou só existindo. E realmente essa é a sensação que a gente tem às vezes, cara. Às vezes eu entro numa crise de tipo, caraca, mas será que a vida é isso mesmo? Será que é só isso? Trabalhar, estudar, gastar dinheiro, pagar conta, se preocupar com as contas que tem que pagar, se preocupar com as coisas que tem que fazer. Será que é só isso mesmo? E eu tenho certeza que muita gente aqui se pergunta isso. Sabe? Mas a vida não é só isso. A vida não é só isso. Você é eterno. Você foi criado por um propósito. Deus tem um propósito para você. Quando Ele te escolheu, quando Ele sonhou com você quando você ia nascer, Ele sonhou já com aquilo que você tinha como missão. Sabe? E aí Ele sonhou que, tipo, não, se Ele vai ser um médico, então Ele vai ser um médico, mas Ele vai ser um médico para falar do meu amor para as pessoas através da medicina. Se a Letícia está fazendo moda, ela está fazendo moda, mas é para falar de Jesus através daquilo que ela está fazendo. E é nas pequenas coisas. A Letícia fez a roupa do astronauta. Cara, e como que esse astronauta está abençoando a gente? Sabe? E talvez, se ela não estivesse fazendo moda, ou se ela não tivesse aprendido aquilo, não teria o astronauta aqui. O Lucas não ia ter vestido aquela roupa, não ia caber perfeitamente, que caiu como uma luva nele, né? Eu estava olhando para ele aqui, o louvor tocando. Eu até falei com a Letícia. E ele está aqui dançando, com o maior abração, assim, ó. Pá, pá, batendo palma. Eu falei, cara, que legal. E aí eu nem estava rindo, mas eu olhei para ele, eu comecei a rir e a gente fica feliz. Mas tudo porque a Letícia tem feito aquilo para que ela foi chamada para fazer. Ela não fazia moda, ela fazia arquitetura, né? Olha para a Letícia. Ela tem cara de arquiteta, gente. Alguém acha que ela tem cara de arquiteta? Eu não acho. E ela ficou naquela crise. Caraca, meu Deus, estou fazendo arquitetura, como é que eu vou mudar de curso? Já estou no final. Já estava quase terminando, não estava? Estava na metade. Estava na metade da faculdade. E aí ela falou, não, mas eu vou mudar. E ela mudou. E ela está vivendo o propósito para aquilo que ela foi criada para fazer. Ela descobriu isso e ela está lutando por isso. E você já descobriu o seu propósito? Você já descobriu para aquilo que você nasceu? Você tem perguntado isso para Deus? Porque às vezes a gente nem pergunta, a gente vai deixando a vida levar. A gente não se importa com isso.
Não é algo importante para a gente. A gente vai vivendo a vida, faz o... Não sei agora como é que é, não é mais ginásio que fala, gente, meu Deus. Enfim, a gente estuda, aí vai fazer o ensino médio, e depois chega a hora de fazer a faculdade, e a gente não sabe o que a gente quer fazer. E aí a gente vai por aquilo que falam, e a gente vive as coisas sem perguntar para Deus. Eu fiz isso durante muito tempo, eu fazia letras. Fazia letras, português, literatura. Fiz 3 períodos. Os outros ficam me zoando, né? Mas assim, eu não nasci para isso. Não nasci para isso, não era o que eu tinha que fazer. E aí eu fiz, passei para a faculdade federal, mas cheguei lá e falei, cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver comigo. Que eu achava que eu queria ser professora. Mas eu não nasci para ser professora. E tem gente que nasceu para ser professor. Tem gente que nasceu para ensinar. E olha como que essa pessoa que nasceu para ensinar pode viver aquilo para Jesus. Sabe? Ela pode se tornar alguém que vai trazer milhares de pessoas para Jesus através da profissão dela. Então, que a gente descubra o nosso propósito, que a gente se importe em descobrir o nosso propósito, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós e para que a gente possa viver como seres eternos, dentro daquele propósito para que Deus chamou a gente. E aí você pensa, não, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu faço, tipo assim, é igual, eu ficava pensando, realmente você pensa, como que eu vou poder ajudar se eu faço moda? Como que eu vou trabalhar para Jesus nisso? E hoje a gente vê, eu não tinha essa percepção. Até eu saber que uma pessoa que faz moda pode fazer várias coisas para Jesus. Eu achava que quem podia fazer coisa para Jesus era um médico, que aí pode ir fazer missões lá longe e cuidar das pessoas que estão doentes lá. Um enfermeiro que pode ir nas ações sociais e fazer alguma coisa. E depois eu fui descobrindo que todo mundo tem um propósito. Quando eu fui vendo as coisas acontecendo, as ações sociais, e eu vendo as pessoas que sabem fazer cabelo ali, servindo através daquele dom, sabe? Fazendo cabelo, fazendo unha e servindo por um propósito. E eu falei, cara, realmente dá para você viver para a glória de Deus com tudo aquilo que você faz. E o que eu queria dizer para a gente hoje é isso. Que a gente se importe com as coisas que realmente importam nesse sentido, sabe? De você se importar com aquilo que você nasceu para fazer, de você se importar com aquilo que Jesus pediu para você fazer, de você se importar em viver como um ser eterno, de você não se vitimizar por aquilo que você tem vivido de ruim. Sabe, a gente vai deixando de viver muitas coisas boas por causa das coisas ruins que a gente tem vivido. A gente vai deixando de olhar para as coisas bonitas, para as coisas que a gente tem recebido, porque a gente olha demais para os problemas. Porque a gente se importa demais com os problemas. Então, nessa noite, que a gente consiga se importar com aquilo que realmente importa. Mas como que a gente vai fazer isso? Como? Eu acho que eu realmente me importo com aquilo que é importante. Eu estou aqui, na igreja, assistindo o culto, estou sentada, estou ouvindo, cantei. E como que eu vou descobrir, como que eu vou viver, como que eu vou me importar com aquilo que realmente importa? Às vezes, a gente não está vivendo a plenitude daquilo que Deus chamou a gente para viver. Às vezes, a gente não está enxergando o que realmente importa porque a gente tem dado um espaço muito pequeno para Jesus na nossa vida. E a gente tem Jesus. Mas a gente tem dado um espaço muito pequeno para Ele. A gente não tem deixado Ele entrar em todas as áreas. E para terminar, tem uma ilustração que fala assim. Conta-se que certo homem tinha acabado de comprar uma casa linda e espaçosa. A casa dos sonhos de qualquer um. Mas havia um problema. Ele morava nela sozinho. Então, decidiu convidar Jesus para morar ali também. O senhor pode ficar à vontade lá no quartinho dos fundos, disse o homem. E Jesus então passou a morar no quartinho escondido lá nos fundos da casa.
Algum tempo depois, numa noite muito escura, alguém bateu a porta e o dono da casa, que já estava dormindo, acordou assustado e foi atender. Quando abriu, mais que depressa, o diabo lhe deu uma surra muito grande, antes mesmo que pudesse se defender. Indignado e todo machucado, ele foi até o quarto onde Jesus havia se instalado, tirar satisfações. Se o Senhor estava aqui, por que deixou o diabo me bater desse jeito e não me protegeu? Então Jesus respondeu: o que esperava que eu fizesse? Moro no quartinho dos fundos. Você me pediu para ficar aqui e eu fiquei. Então, façamos o seguinte: vou colocar o Senhor num dos quartos da frente, está bem? Está ótimo, respondeu Jesus. Naquele mesmo dia, Jesus se instalou no novo quarto. Quando chegou a noite, mais uma vez, alguém bateu a porta e o dono da casa foi atendê-la. Era o diabo, novamente, e deu outra surra naquele pobre homem. Mais uma vez, ele foi até o quarto de Jesus saber o que estava acontecendo. O Senhor estava aqui e não me defendeu. Por quê? Porque você me disse para ficar aqui. Sendo assim, é melhor o Senhor ficar com a casa toda. Como quiser, respondeu Jesus, que dali em diante passou a ocupar toda a casa. Algumas noites tranquilas se passaram. Depois, adivinhe quem bateu a porta? Mas dessa vez, as coisas foram diferentes. Logo que a porta se abriu e Jesus perguntou o que desejava, logo ele respondeu: acho que me enganei de casa. E saiu correndo para nunca mais voltar. Muitas vezes agimos como aquele homem. Deixamos Jesus em um cantinho escondido de nossa vida e quando vêm os problemas, as tentações, ficamos ali, esperando que Ele faça alguma coisa. Mas para que possamos vencer as tentações, né? As tentações que são a gente se importar com as coisas que não importam, tantas distrações, tantas coisas, tantas redes sociais, tantos atrativos do mundo, a gente precisa deixar Jesus tomar conta de todo o espaço do nosso coração, de todo o espaço da nossa vida, de todo o espaço dos nossos sonhos, de tudo aquilo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente precisa entregar. E aí, que a gente possa pedir essa noite que Deus dê amor, desejo, anseio pela eternidade. Que a gente possa pedir hoje para que a gente comece a viver a nossa vida como seres eternos. Se a gente não tem feito isso, que a gente possa pedir hoje para Deus para que a gente possa olhar e enxergar aquilo que realmente importa. Que são pessoas que estão à nossa volta, almas que vêm e vão, passam por nós e a gente acaba nem se importando. Gente que chega aqui, que vai embora e a gente não se importa. Pessoas que a gente perde a oportunidade de falar de Jesus e a gente não se importa. Pessoas que estão aqui do nosso lado e a gente não se importa. Que a gente possa pedir hoje para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente passe a se importar com o que realmente importa. E eu sei que é difícil, que não é fácil a gente entregar, às vezes, tudo aquilo, pegar os nossos piores pecados, as nossas piores mazelas e deixar e entregar na mão de Jesus. Eu sei que não é fácil a gente deixar de se importar com coisas que importaram para a gente a vida inteira. Não é de um dia para o outro. Às vezes vai ser necessário um processo para que isso aconteça. Mas que a gente possa se permitir hoje a viver isso. Que a gente possa abrir esse espaço. Sabe, que a gente possa pedir a Deus para entender por que a gente está aqui nessa terra, por que a gente nasceu, para que a gente está aqui. Peça fé para enxergar com os olhos espirituais as coisas que realmente importam. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para você enxergar as coisas que realmente importam. A gente tem vivido muitas coisas ruins, mas isso vai passar. Lá em 2 Coríntios 4,18, não precisa abrir não. 2 Coríntios 4,18, diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, o que a gente tem visto, o que a gente tem vivido aqui, isso vai passar.
As dificuldades que você tem passado, as dificuldades que têm chegado até você vão passar. Se a gente olhar para o que é eterno, se a gente olhar para o que está no alto, se a gente pensar nas coisas do alto, a gente vai conseguir viver e passar por tudo isso que a gente tem vivido. Deus nos preparou para isso. E Ele colocou um anseio pela eternidade em nosso coração. Peça a Ele para isso queimar em você hoje. Peça a Ele para que você se importe com a eternidade. Peça a Ele para que você viva para a glória dEle todos os dias da sua vida. Peça a Ele para que você olhe para o que é eterno, para que você olhe para Ele e queira ser igual a Ele cada dia mais. A gente pode confiar, a gente pode se entregar por inteiro para Ele sem medo de se decepcionar. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Coloque todas as suas expectativas em Deus e entregue tudo a Ele.